Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Dia dos Pais, quase 40% dos consumidores maranhenses não têm um dia fixo para fazer compras, revela a pesquisa da FEComércio. Levantamento do Procon indica variação acima de 400% nos preços de presente. E Justiça libera mais de 1.000 detentos para saída temporária. Impacto. FIEMA promove painel Reflexos da Reforma Tributária no setor da construção civil. Hoje tem comentário musical. Gilberto Mineiro fala do grupo Os The Dharma Lovers. E no Rádio Opinião, estratégias de guerra e tensões mundiais, com o acadêmico do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, bolsista PIBIC, do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Pietro Daniel Maia da Silva. Essas informações a partir de agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025, hoje dia da Transfiguração de Jesus. Dia Interamericano do Escotista. Também dia nacional do Profissional da Educação. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Acompanhe com a gente aqui no YouTube Universidade FM 106, também no site www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo... meu Deus... Perdão. E no aplicativo da Rádio Universidade, que você consegue baixar lá no nosso site. 7h15. Por lá, portanto, a gente traz os destaques de O Imparcial nesta quarta-feira, dia 6. Na manchete, Mayra Nogueira, ação no STF. Polícia Federal investigará denúncia de compra de vaga no TCE, no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. A medida foi motivada por documentos anexados à ação que levantam suspeitas sobre um suposto esquema de compra de vaga na Corte de Contas, com possível envolvimento de membros da Assembleia Legislativa e do próprio governador Carlos Brandão. De acordo com esse despacho, o material apresentado sugere a existência de, aspas, fatos penalmente relevantes, fecha aspas, o que levou o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, a solicitar a apuração preliminar no prazo de 60 dias. Em nota, o governo do Estado destacou que, embora o despacho tenha feito referência a alegações apresentadas por terceiros, é importante destacar que tais informações não contêm qualquer indício minimamente consistente, tampouco apontam conduta atribuída à autoridade com foro perante o STF. Olha, a coisa está ficando complicada, viu? Mayra Nogueira, o que temos ainda? Interventora em campo. Susan Lucena defende limite de reeleições para o comando da Federação Maranhense de Futebol. Em entrevista ao Imparcial, na noite desta segunda, a interventora da Federação Maranhense de Futebol, a advogada Susan Lucena Rodrigues, 42 anos, falou sobre a nova missão que terá nos próximos 3 meses. Ela também destacou que há uma orientação judicial para que os mandatos dos próximos presidentes tenham apenas uma reeleição. É isso aí. 7h17, Dia dos Pais, compra de última hora, compras movimentam comércio da capital. Iracema Vale, Mayra Nogueira, reforça avanços das pautas do Legislativo no retorno das atividades no Parlamento Estadual. E ainda,
E ainda fala sobre a crise dos poderes. A oposição anuncia obstrução na tentativa de aprovar um pacote de paz. Parlamentares da oposição informaram nesta terça-feira que vão obstruir as votações na Câmara e no Senado até que a direção das duas casas decida colocar em votação uma série de matérias classificada por eles como pacote da paz. Entre as medidas está a proposta que concede anistia ampla e irrestrita aos acusados pelos ataques do 8 de janeiro de 2023, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mara Nogueira, se esse é o pacote da paz, eu não quero ver o pacote da guerra. 7h18, esses são os destaques de O Imparcial. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Sete horas 19, Mara Nogueira, vamos agora às informações do trânsito, trazendo Borges Júnior para os detalhes. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Alberto, Mayra, bom dia a todos. Trazemos informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, informações referentes à altura do bairro Coafuma. Neste momento, nesse trecho da via, o fluxo ele é maior para quem está se deslocando sentido elevado do Trabalhador, para quem está seguindo o sentido centro, fluxo maior nesse sentido. Repetindo aí o que acontece neste momento nos principais corredores da capital, quando o fluxo maior ele é registrado para quem está seguindo-se dirigindo para um sentido centro. Nesse mesmo trecho, nessa mesma altura da via, mas no sentido contrário, registro de número considerável de veículos, mas trânsito dentro da normalidade para o horário de momento. Então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. Aqui a gente tem as imagens, né, do mapa do Waze.com, observando aqui já na área Itaquibacanga, que o trânsito está complicado, como sempre, no trecho UFMA, Parque Botânico da Vale, tá? Ali também na Avenida São Marçal, a coisa está complicada por lá também, viu? No sentido centro, Avenida São Marçal, no João Paulo, ali na área do Anil, né? Também o trânsito já começa a se formar por conta das obras. A Avenida dos Franceses, aparentemente, pelo menos aqui com os dados, aparentemente, de acordo com os dados do Waze, o trânsito flui, né? Bastante demandado, mas está fluindo também na Jerônimo de Albuquerque. A Avenida Daniel de Latouche está com o sinal aqui complicado, né? No sentido centro, Avenida Daniel de Latouche, já que quase no cruzamento com a Jerônimo de Albuquerque, portanto, ali na área da Coama. Entre outros detalhes, também a gente confere que na Avenida São Luís de França, o trânsito segue bastante demandado, mas fluindo neste momento. Essas são as principais informações do trânsito na manhã desta quarta-feira. Daqui a pouquinho temos mais informações. Se você quiser participar, 99217-2647 é o nosso WhatsApp. Mandando alô para Mari Silva Mourão e também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana no YouTube. Muito obrigado pela presença. Quem está por aí, Mara Nogueira? Quem está sempre na sintonia, o Socorro Brito, está em Passo do Lumiar, o Renato Gomes, a Luzia também, a Rosenil de Caldas, todos estão em Passo do Lumiar, Rosângela Moreira na Coab, também Elisete Moraes, a Isabel na Vila Bacanga. Um ótimo dia. Um ótimo dia, a gente agradece. 7h22 agora. Notícias da cidade. 7h22. Olha, já está a movimentação aí por conta do Dia dos Pais, né? E Borges traz as informações, começando pelos quase 40%, né, dos consumidores maranhenses, Borges, não tem um dia fixo para fazer compras. É o que revela a pesquisa da FEComércio, né? Adalberto, esses dados fazem parte de um recorte da pesquisa da FEComércio Maranhão, com atenção aí à data, ao Dia dos Pais. FEComércio Maranhão, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão. O levantamento ele também tem foco em canais online e celebrações em relação ao dia para fazer compras.
39,8% dos consumidores não têm um dia fixo, mas entre os que definiram um dia, a quarta-feira teve 15,7% de preferência, aparecendo como o dia mais citado. Já quando se fala em comércio eletrônico, a participação ela é discreta, apenas 4,5% dos entrevistados pretendem realizar compras online. No entanto, o e-commerce ele revela padrões de consumo distintos em relação a mulheres e homens, enquanto as mulheres concentram suas compras digitais em vestuário 54,5%, calçado 33,3%, perfumes 34,6% e livros 20,5%. Os homens, eles preferem passagens aéreas 34% e eletrônicos como smartphones e tablets 23,1% e notebooks 10,9%. Com atenção à simbologia da data, 44,4% dos consumidores afirmaram que vão comemorar o Dia dos Pais. Neste cenário, a residência aparece como o principal local de celebração, com 71,9%, seguida por restaurantes, que aparece aí com 17,7%. Outro recorte da pesquisa em relação aí à intenção de comemorar esta data mais presente, ela está mais presente em pessoas com maior renda, 69,5%, também em relação ao ensino superior, 51,7%, e acima dos 36 anos, 46,9%. Adalberto, Mayra. É isso aí. Dados importantíssimos. Borges, aliás, Mayra, e esses dados continuam, né? Falando ainda sobre o Dia dos Pais, foi feito um levantamento do Procon que indica a variação acima de 400% nos preços de presentes. É isso, Borges? Mayra, exatamente, ainda com atenção aí ao Dia dos Pais, tem um levantamento feito em 18 estabelecimentos de shoppings aqui da capital. Esse estudo demonstrou que a variação de até 412,56%, variação com atenção ao item e ao estabelecimento, leva em conta aí essas duas questões, esses dois pontos. Estudo realizado pelo Procon Maranhão, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor aqui do estado, aqui do Maranhão, pesquisa de preços em mais de 100 produtos, foram pesquisados pelo Procon, e dentre esses produtos, a maior variação foi encontrada no item cinto de material sintético. O produto, ele pode ser adquirido por valores que variam de R$ 39,00 a R$ 199,00, valores que equivalem aí a uma diferença de 412,56%, diferenças significativas também em relação ao par de meias. Esse item ele pode ser encontrado entre R$ 10,00 e R$ 49,90, neste caso, uma variação de 399%. Diante dessa variação grande de preços, a orientação do Procon, claro, seguir pesquisando antes de adquirir aí o produto, antes de comprar o presente do Dia dos Pais. E esse levantamento completo, realizado aí pelo Procon Maranhão, pode ser acessado a partir do site do Instituto, que é procon.ma.gov.br. Adalberto, Mayra. Borges, é preciso pesquisar, com certeza. 7h26, ainda nesse noticiário do Dia dos Pais, temos outro aspecto, né? A Justiça está liberando mais de 1.000 detentos para essa saída temporária, né? Exatamente, Adalberto, saída temporária dos Dias dos Pais, saída com início a partir das 9 da manhã do dia de hoje, desta quarta-feira. São 1.017 apenados com direito à saída temporária dos Dias dos Pais neste 2025, nomes enviados pela primeira vara de execuções penais, a comarca da Ilha, nomes enviados à SEAP, que é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Os detentos liberados, eles preenchem requisitos previstos em lei, a Lei de Execução Penal de 1984, que permite que condenados em regime semiaberto obtenham autorização para saídas temporárias. Nesse período, eles devem cumprir várias restrições como fornecer o endereço onde reside a família a ser visitada ou
onde pode ser encontrado, isso durante a saída temporária, é claro. Também devem se recolher à residência visitada durante a noite, ficam ainda impedidos de frequentar festas, bares e similares. Esses detentos, eles devem retornar aos seus estabelecimentos prisionais até às 6 da tarde do dia 12 de agosto. O apenado que descumprir essa data, ele perde automaticamente o benefício e passa a foragido da justiça. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? É direito, né? É direito e tem que seguir a justiça. 7h28 agora. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h28. Mayra Nogueira, no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade, Impacto. Vamos falar sobre a FIEMA, que está promovendo um painel Reflexos da Reforma Tributária no setor da construção civil. Tem comentário musical com Gilberto Mineiro, que fala do grupo Os The Dharma Lovers. É isso aí, Mayra. Olha, tem esporte. Eu não coloquei aqui na chamada, mas está aqui. Irmãos Murilo e Matias Domingues conquistam primeiro e segundo lugares na Copa Brasil de Kart. Tem IAP americano estreando na Copa... na 13ª edição da Copa Nordeste Sub-20, e Sampaio vencendo o Parnaíba na terceira etapa da Superliga C de vôlei. Tem também Rádio Opinião, estratégias de guerra e tensões mundiais, com um acadêmico do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, bolsista PIBIC do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Pietro Daniel Maia da Silva. Tem também as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. 7h29 agora. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores, pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram, instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade.
Sete horas e 33 minutos agora, Mayra Nogueira. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui na 106. Acompanhe com a gente pelo site, pelo aplicativo que você baixa no nosso site e também no YouTube Universidade FM 106. Trazendo rapidinho aqui, Mayra, as manchetes locais dos principais portais. A gente começa com o Imparcial, que destaca nesta quarta-feira: favorecimento político. Flávio Dino aciona a Polícia Federal para investigar suspeita de favorecimento de Brandão no TCE do Maranhão. Ministro do STF vê indícios de possíveis crimes e autoriza inquérito para apurar uso da estrutura estatal na nomeação de conselheiro. G1 Maranhão, professora é condenada por receber salário sem trabalhar em escola no Maranhão. Segundo a decisão, ela recebeu salário sem dar aulas entre abril de 2016 e fevereiro de 2017. Não tem condição, né? Em jornal pequeno, Maranhão registra alta na localização de desaparecidos e lança projeto para ampliar buscas. No primeiro semestre de 2025, a taxa de localização subiu mais 33% em relação ao mesmo período de 2024. 7 horas 34 minutos agora. Trazendo Borges novamente, Mayra Nogueira, agora para falar sobre impactos, né? A FIEMA promove painel Reflexos da Reforma Tributária no setor da construção civil, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. Esse painel acontece no dia de hoje, a partir das 15h, iniciativa da FIEMA, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, tem parceria aí com a Câmara Brasileira da Indústria, da Construção e do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Maranhão. Juntas, essas entidades promovem o painel Reflexos da Reforma Tributária no setor da construção civil. O principal ponto de discussão gira em torno da Lei Complementar 214 de 2025, ela que introduz mudanças na reforma tributária, mudanças que podem resultar em aumento nos preços da moradia. O contador, advogado e professor da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, o Celso Beckman, ele tem mais detalhes. Inicialmente, gostaria de convidar, né, todos os empresários da construção civil para que participassem do evento amanhã, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, sobre o debate sobre os aspectos da reforma tributária na construção civil. Essa temática, ela está trazendo uma série de novidades para o segmento, a partir da Lei Complementar 214 de 2025, principalmente porque ela traz, né, a introdução, né, de tributos, né, novos, como o IBS, o CBS, o Imposto Seletivo. Então, uma novidade muito forte para esse segmento é que tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas passarão a ser contribuintes desses impostos. Isso, de certa forma, vai encarecer, né, o custo fixo, né, e o custo variável em relação às questões tributárias para esse segmento. O contador, advogado Celso Beckman, ele tem informações também sobre soluções que podem ser adotadas para corrigir essa distorção. Nesse sentido, as empresas precisarão se adequar a essa nova realidade, trabalhando com um plano de negócios, um planejamento tributário, onde possa, de certa forma, se adaptar a essa nova realidade, haja vista que a lei complementar já foi aprovada e só aguardando as devidas regulamentações. Ele fala ainda, o Celso Beckman, sobre qual seria o impacto caso esses aumentos eles se confirmem. E o impacto será muito forte, principalmente na classe média e na classe média baixa, por conta, né, do aumento do custo da construção civil em toda a sua cadeia produtiva. A classe baixa, de certa forma, terá um benefício, porque ocorrerá o chamado redutor social, tá certo? E, de certa forma, a classe média é que vai ter realmente
grandes impactos, e também os imóveis de alto padrão também irão ter que absorver bastante essa questão do aumento da tributação. Reforçando, então, Adalberto Mayra, no dia de hoje, nesta quarta-feira, a partir das 15h, a FIEMA promovendo, então, este painel Reflexos da Reforma Tributária no setor da construção civil. Volto com vocês. Borges, muito obrigado. 7h38 agora. A Mayra Nogueira vem com o tempo, não é isso, Mayra? Previsão do tempo e tábua de maré. São 7h38. A previsão do tempo nesta quarta-feira, 6 de agosto de 2025, em São Luís e no Maranhão, indica a temperatura em torno de 26 graus. Céu inicialmente ensolarado e umidade relativa do ar de 87%. Porém, ao longo do dia são esperadas algumas trovoadas. O vento sopra de leste e nordeste a cerca de 14 km por hora e a cobertura de nuvens está inicialmente zerada, mas deve aumentar devido às tempestades previstas. O índice UV está baixo no começo do dia. Adalberto. Vamos agora, Mayra, a tábua de maré nesta quarta-feira, dia 6. Pré-amar, a primeira aconteceu às 4h34 da madrugada com 5 metros. A segunda será às 5h16 da tarde com 4,9 metros. Agora, baixa-mar, a primeira acontece logo mais, às 11h02 com 1,3 metro. A segunda será às 11h14 da noite, com 1,6 metro. Notícias do Brasil. 7h39 agora. A Mayra Nogueira, vamos trazendo aqui as manchetes dos principais impressos do país. Se você confere com a gente no YouTube, no app da 106 e no site Universidade FM 106. Hoje, começando, e você confere aqui com a gente, começando com o Globo. Na manchete, guerra comercial e ideológica. Estados Unidos passam a cobrar tarifa de 50% sobre produtos do Brasil. Sem negociação direta, maior sobretaxa imposta por Trump a um país entra em vigor, com exceções. Governo mira socorro ao agro via BNDES. Mayra, a manchete, portanto, de O Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, guerra comercial. Dia do tarifaço chega com Lula e Trump ainda sem diálogo. Brasileiro descarta a ligação e alega que americano não quer conversar. É o que diz, não vou ligar para o Trump para negociar nada sobre o tarifaço, porque ele não quer. É o que diz Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí. Destaque aqui também, né, para a manifestação. Amordaçados, deputados de oposição ocupam a mesa diretora da Câmara para pressionar por anistia, impeachment de Moraes e fim do foro. Eles não querem mais nada, não, né? Tem também Folha de São Paulo, para finalizar, na manchete, prisão de Bolsonaro isola Moraes no STF e pode ser reconsiderada. Cúpula do Congresso resiste à pressão da oposição e governo sugere cautela em tratar o tema. Ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram a decisão de Alexandre de Moraes de colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL em prisão domiciliar exagerada, desnecessária e insustentável juridicamente. A avaliação que isola Moraes em momento delicado é a de que sua decisão debilita o STF justamente quando o tribunal e, sobretudo, ele próprio estão sob ataque do governo americano. A expectativa é de que o ministro reconsidere sua decisão. 7h41 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Sete horas 42 agora. Mayra Nogueira, vamos aqui às informações do esporte. A gente começa falando sobre a estreia do IAP e também do americano
na 13ª edição da Copa Nordeste Sub-20. O campeonato iniciou nesta terça-feira, dia 5, mas a primeira partida dos times maranhenses acontece nesta quarta-feira, dia 6. O Americano duela contra o Sport às 15h no estádio Ilha do Retorno. Do Retiro, melhor dizendo, Ilha do Retiro, perdão. O IAP joga às 15h30 contra o Retrô, no centro de treinamento do clube. Ambas as partidas acontecem em Recife, Pernambuco, e vale destacar: o Tubarão do Mearim faz parte do grupo D e o Canário da Ilha do grupo C. O vice-líder de cada grupo avança para o mata-mata. É isso aí. Mayra, continuando aqui com a terceira vitória do Sampaio na Superliga C de vôlei feminino, na etapa Nordeste 2. Na noite desta terça-feira, dia 5, o Sampaio venceu o Parnaíba na terceira rodada da competição, que aconteceu no ginásio do SESI Araçagi. O placar final foi de 3-0. Até o momento, a equipe maranhense segue invicta no campeonato. E nesta quarta-feira, dia 6, a Bolívia Querida enfrenta a Unifor às 19h no ginásio do SESI Araçagi, em São José de Ribamar, a 32 quilômetros de São Luís. É isso aí, vamos torcer bastante. Para finalizar, Maria Nogueira, tem os irmãos Murilo e Matias Domingues. Eles subiram ao pódio na Copa Brasil de kart. No último sábado, dia 2, no kartódromo Emerson Fittipaldi, em Sergipe, os irmãos Domingues disputaram a final da categoria Mini na Copa Brasil de kart. É isso aí. Murilo assumiu a liderança já na metade das 14 voltas. Já Matias teve uma disputa intensa pela terceira colocação e só conseguiu assumir o segundo lugar na última hora. No pódio, Murilo ficou em primeiro, Matias em segundo e o terceiro lugar foi do mineiro Rafael Guimarães. É isso aí, parabéns aos irmãos no Kart Brasil. É isso aí, a redação é de Maiara Cordeiro. 7h44. Faltando 15 minutos para as 8, e vamos ao comentário musical de Gilberto Mineiro, que fala sobre o grupo Os The Dharmas Lovers. Os The Dharma Lovers surgiram do encontro de Nenung e Irina com o grande mestre de meditação S. Com o passar do tempo, Nenung passou a escrever canções sobre suas experiências no caminho da meditação, lá em Porto Alegre, sempre com um olhar sensível, traduzindo poeticamente os desafios da vida. Eu gosto muito dessa banda, que lembra o rock rural de Sai Guarabira, assim como também Cleito e Cledir e as coisas lá dos Beatles com o pessoal da Índia. Simplesmente é um folk rural gaúcho, bem raiz, que ouvimos agora com os The Dharma Lovers. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. O invés do amor se expandir. Lararara, e o que não parecia você virou filho. Lararara, que não vai separar nem nada lamentar e vem. Lararara, lembrar que a mudança vem pro nosso bem. O amor é muito mais do que cabe nessas conversões. O amor é sempre muito mais. Lararara. Lararara. Bem que havia uma certa agonia e certeza. Lararara. De não ver. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. São 7h47 agora no Rádio Opinião de hoje. A gente confere uma entrevista sobre estratégias de guerra e tensões mundiais. A gente conversa com o acadêmico do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão, que também é bolsista do PIBIC, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o Pietro Daniel Maia da Silva. Confira.
Olá, começa agora mais um Rádio Opinião Entrevista, claro, com um oferecimento da FAPEMA, pesquisa aqui em nosso estado do Maranhão. Hoje a gente vai falar sobre relações internacionais e também os conflitos que estão afligindo o mundo atualmente. A gente, para isso, vai conversar com o estudante Pietro Daniel Maia da Silva, que é do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão. Pietro, seja bem-vindo. Perfeito, muito obrigado pelo convite de vir aqui falar sobre esse tema tão importante, né? Tem essa pesquisa aqui no Maranhão, a gente falar um pouco do na nossa origem, desses conflitos aí no mundo tão importante. São vários, né? Vários conflitos. Alguns são mais falados do que outros, né? A gente, claro, fica na cobertura midiática, né? Sempre à mercê do que é falado, do que é abordado. Rússia, enfim, Israel, Hamas, ali na faixa de Gaza, enfim, esses são os principais. Mas tem vários outros conflitos acontecendo neste momento. Sim. Né? Com certeza. Esses são os conflitos mais falados, a gente vai ver na mídia sendo mais falados. Primeiro, a gente tem duas vertentes, né? A gente tem um conflito de Rússia e Ucrânia, a gente tem um conflito muito falado, muito por se passar na Europa, tem um contexto histórico e também tem interferência dos Estados Unidos. Então a gente tem esse elo em comum. No conflito de Israel na faixa de Gaza, a gente também tem um Estado ali que é apoiado pelos Estados Unidos, então obviamente entra na grande mídia e, claro, por ser um ataque desproporcional, né, a gente tem medidas desproporcionais de poder naquela região, assim como a gente tem Rússia e Ucrânia em menor medida, mas a gente também tem naquela situação. Além de que também é mais interesse da mídia, né, enfim, televisar aqueles conflitos, como temos outros conflitos também, mais internos, por exemplo, no continente africano, a gente tem muitos conflitos entre etnias que não são tão televisados, mas também porque, enfim, não tem tanto interesse da grande mídia e também não tem tanta interferência internacional, assim como a gente tem nesses conflitos agora vigentes. O que não quer dizer que não sejam sanguinários, né? Perfeito. Que provoquem mortes e que tenham um resultado altamente danoso para a humanidade de uma maneira geral. Mas, enfim, como é que você observa justamente a posição, no caso, né? O comportamento, melhor dizendo, do Brasil nesse rol, né? Que são conflitos, né? De alguma maneira ou de outra, tem contatos, né? Mais estreitos com alguns países e outros não, mas a postura do Brasil ela é totalmente tranquila. Sim. A postura do Brasil em si, na verdade, ao longo da história, é uma posição de neutralidade, né? O Brasil não se mete em si em assuntos internacionais, muito menos em guerra, tirando, obviamente, guerra nas situações da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil teve que interferir, né? Porque foi atacado alguns submarinos do Brasil, enfim, a gente tem esse contexto histórico, mas o Brasil em si não se mexe em guerras em si, é mais uma posição neutral, tanto que a gente vê o papel do Brasil nesses conflitos internacionais é mais de posicionamento, nota de esclarecimento, enfim, se a gente for sair já do lado combativo mesmo de conflito em si, o Brasil ele é afetado às vezes por comércio, né, a gente também ia ter o Brasil ia ser afetado agora pelo comércio na questão do ataque de Israel a Irã, que ia fechar um certo canal muito importante ao comércio internacional. Então, o posicionamento do Brasil é mais ali na tentativa de mediar, na mediação, mas, enfim, não só o Brasil é muito neutral, né, nesses conflitos, como outros países também, da Europa principalmente. Tanto que a gente vê que as posições dos países é mais de não declarar um apoio a um lado, é mais de ficar neutro. Claro, tirando ali a posição da guerra entre Rússia e Ucrânia, que envolve também a Europa, né? Tem que levar em consideração também, claro, né, que esse nosso posicionamento de maior tranquilidade, ele, obviamente, não leva em consideração alguns comentários, né? Exemplo que alguns presidentes, no caso também o nosso atual, claro, Lula, né, faz de alguma coisa, emitindo ali algum juízo de valor. Isso aí não interfere justamente nisso, né? No posicionamento cristalizado, digamos assim, do Brasil em relação a esses conflitos. Né? Perfeito. Assim, é óbvio que pode ter um posicionamento do chefe de Estado, chefe de governo. Que não quer dizer que é o posicionamento do país. Exato, não quer dizer que é o posicionamento do Brasil em si em relação ao conflito. Até porque, normalmente, quem faz o posicionamento e quem faz a política externa brasileira é o Itamaraty, né? Então, é um grupo de diplomatas, um corpo de diplomatas que tem a especialidade naquilo. Obviamente, o chefe de Estado, chefe de governo é assessorado, mas, enfim, pode ter ali algumas falas em si
que diferem um pouco daquele instante do Brasil, né, em sua posição de neutralidade. Falando sobre essas motivações, obviamente a gente sabe que as questões relacionadas à economia, elas são as primeiras, né, Claro. que vêm, né, no caso de uma preocupação, especificamente no Brasil, com esses conflitos, Sim. O que é muito natural. Mas os outros países, eles também são da mesma forma, né? Claro. Ou emitindo um posicionamento Sim. ou não, mas as questões são sempre relacionadas à economia. Claro, com certeza. Principalmente dos países que não estão diretamente envolvidos no conflito, né? Mas os países que estão envolvidos no conflito também, além de que indiretamente ali, como os Estados Unidos, se preocupam também com as questões econômicas, né? Quando a gente foi ter essa questão que eu falei, de um certo bloqueio ali pelo Irã, de um canal do comércio exterior muito importante, todos os países se mobilizaram para que aquilo não acontecesse, tanto que teve ali um resfriamento um pouco, dizendo até que ia ter um cessar-fogo entre as partes, que iria ser resolvido, e os Estados Unidos como player principal, né, ali mediando os conflitos. Por quê? Até porque para a política interna dos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos é afetada com a guerra, né? Porque os Estados Unidos financia bastante, tem aquela indústria bélica, então a própria população sente isso. Então tem uma pressão até mesmo da população nessas questões. Então sim, a questão econômica sempre está inerente a esses conflitos. Tá. O que a gente está vivendo hoje, Pietro, é justamente uma coisa que não é um conflito, mas é um certo estremecimento com resultados, enfim, consequências na economia também, né? Sim. O presidente Donald Trump determinando investigação até sobre coisas relacionadas ao PIX, entre outros aspectos, outros assuntos que vem reverberar aqui em nosso país, a política interna do país. Qual a sua visão justamente sobre isso? Certo, enfim, é uma política externa dos Estados Unidos interferir na política interna dos países. Obviamente... Que não é nada natural. Não é nada natural, mas para eles sim. Para os Estados Unidos sim. Para exercer sua hegemonia, isso é um mecanismo que eles usam, né? Mas, obviamente, o Estado moderno, ele se baseia em 3 concepções: de uma nação bem definida, um território bem definido e uma soberania, que é o que o chefe de Estado, nosso chefe de governo do Brasil, fica batendo na tecla da soberania nacional. Enfim, não vai ser permitido, acredito, que os Estados Unidos tenham uma interferência muito grande, até porque não é interesse do próprio Estado brasileiro, e isso, né, como a gente vê, as interferências que estão tentando ser feitas, além de que os argumentos para taxação não são muito válidos, né? Para o Brasil foi feita uma carta diferente do que foi feita para os outros estados, trazendo uma questão mais política ali do que econômica. A questão econômica que foi colocada pelos Estados Unidos, que eu vou adentrar mais, foi a de que os Estados Unidos teriam um déficit em relação ao Brasil econômico, que não é verdade. A gente tem aí notícias de que nos últimos 15 anos foram 410 bilhões de superávit dos Estados Unidos. É o contrário, e isso é bem básico, na verdade, porque a gente exporta para os Estados Unidos matéria-prima em maior quantidade, e eles importam para a gente produtos manufaturados, que são muito mais caros do que a matéria-prima. Então é muito difícil o Brasil ter um superávit em relação aos Estados Unidos nessa questão. Mas as questões relacionadas à política também, elas devem ser levadas em consideração, como a gente estava falando, né, sem interferir nesse posicionamento. O posicionamento do Brasil, ainda sob esse ataque, entre aspas, dos Estados Unidos, especificamente do presidente Donald Trump, também vai ser de tranquilidade. O correto é não exacerbar a coisa que já não está muito legal, né? Exato. Normalmente essas questões, obviamente, vai ter um posicionamento do Brasil em reafirmar sua soberania, com certeza, mas o que se vai buscar é conversar, acordos, normalmente. Não são normalmente buscadas conversas quando os países já são muito desenvolvidos. Por exemplo, a gente tem o caso dos Estados Unidos e China. Estados Unidos impôs taxações à China, a China não foi lá buscar um acordo. A China foi lá e impôs taxações também, porque tem essa análise, essa vantagem comparativa em relação, por exemplo, a terras raras, que é algo que a gente tem no Brasil, que pode ser levado em consideração. Então, assim, vai se buscar a conversa, mas o Brasil também não vai deixar de lado sua soberania, né? Vai tentar reafirmar sua soberania em muitos casos e muitas medidas também. Pietro, falando especificamente agora sobre a sua pesquisa, estratégias de guerra e tensões mundiais, como é que está sendo desenvolvida, como foi desenvolvida, melhor dizendo? Perfeito, eu entrei na pesquisa num momento, assim, bem propício, muito ruim para a humanidade, mas com muita coisa para analisar. Rico para a pesquisa, né? Exatamente. No momento que eu entrei no segundo período do curso, né? E foi o primeiro plano de pesquisa, apoiado pela FAPEMA.
E aí, nesse momento, foi eclodindo ali o nosso conflito que a gente tem de Israel e a faixa de Gaza. Sim. E ali, a medida que foi feita foi análise de dados, teorias, principalmente, teorias políticas, teorias da formação de Estado moderno, que é como metodologia, para tentar entender o que é que leva a esses conflitos, por que no Oriente Médio tem essa tensão, e tentar entender as estratégias que são usadas, por exemplo, no século XXI em relação aos outros séculos, né, que tem umas nuances bem diferentes em relação aos outros séculos e os conflitos que foram levados nos outros séculos. Certo. Uma coisa bem específica em relação a esse conflito, né, é que não é especificamente entre dois países, né? Claro. É bom lembrar isso. Eu queria que você falasse justamente dessas características que levam ao entendimento de que há, já foi classificado como genocídio, né? Justamente nesse termo, né? Esse termo ele é forte para você, é um genocídio, enfim, qual é o seu posicionamento, claro, a sua análise, né, sobre isso? Para a gente entrar nesse tema, eu vou tentar trazer aqui o porquê que é falado que não são dois países, na verdade, mais caracterizado que não são dois estados, né? A gente tem o Estado de Israel. Por quê? Como eu falei anteriormente, para se constituir um Estado, ser reconhecido no cenário internacional, a gente tem 3 nuances, que seria a população bem definida, uma nação, um território bem definido e uma soberania. Soberania que seria o poder em última instância, né? Então, no Estado palestino, a gente tem 2 partes. Ali, se a gente for analisar o mapa, a gente tem a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, na questão do território, já são territórios separados, não são tão bem delimitados. Sim. Então, para se formar uma nação com interesses próprios, culturas próprias, é muito complicado, já que são separados por um Estado que está no meio, Israel. Então, a questão do território já está um pouco defasada, a questão da nacionalidade também. E a questão da soberania também. Por quê? Porque na faixa de Gaza a gente tem uma certa governança, um certo partido político, que é chamado de partido político, né? Vou usar essa nomenclatura, e por outro chamado de grupo terrorista, que é o Hamas. Na Cisjordânia a gente tem outro governo, outro partido, né, que seria já mais da Cisjordânia, trazendo outros aspectos e não relacionado a um grupo terrorista. Então, não é reconhecido no cenário internacional a Palestina como Estado, que inclusive é uma luta deles, uma reivindicação, né, como Estado, porque se reconhecido como Estado, a ajuda humanitária seria maior, a ajuda no conflito também seria maior, e a mobilização também. E já, por outro lado, a gente tem um Estado bem estabelecido, né, Israel, muito forte, tecnológico e militarmente, com a ajuda dos Estados Unidos. Na sua criação, recebeu mais de 300 bilhões dos Estados Unidos de investimento. Nunca antes um país recebeu tão diretamente assim um investimento externo. Então, a gente tem essas 2 características. E, obviamente, a disparidade de poder é muito grande. Mas aí eu vou entrar num aspecto de por que é chamado de genocídio, né? Na guerra em si, a gente tem regras para a guerra, né? Que se chama o jus in bello, que é o direito humanitário internacional. Jus in bello é o direito internacional humanitário, que é o que se pode fazer na guerra e o que não se pode fazer na guerra. O que não se pode fazer na guerra é obstruir ajuda humanitária, é obstruir alimentos, é matar civis. Então, assim, é chamado de genocídio porque claramente não tem como esconder, né? Obviamente. É desproporcional, inclusive. A desproporção do ataque e também como é feito os ataques a Gaza, né, que não é de agora, mas agora está mais acentuado. A questão da obstrução de ajuda humanitária, a questão de ataques civis, mais de 40% dos mortos na conflito de Israel-Palestina é crianças e mulheres. Então, não tem como dizer que não. Tem relatos de médicos que vão até lá, né, por ONGs internacionais, e dizem que não tratam soldados, tratam mais crianças, mulheres e civis do que soldados. Então, é por isso que é chamado de genocídio, né? Perfeitamente. Maravilha. Pietro, eu quero agradecer sua presença aqui, essas informações, tá? Mandar as felicitações também, não só para você nessa pesquisa, né, como também a Universidade Estadual do Maranhão e, claro, a FAPEMA, né, que está dando vazão para esse tipo de pesquisa que ela extrapola, né, o território maranhense, né? Sim. Isso é muito bacana, enfim. Acabei de conversar aqui com o estudante Pietro Daniel Maia da Silva, que é do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão. Pietro, muito obrigado. E eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Sempre que eu puder ter a oportunidade de falar sobre isso, eu vou com certeza estar aqui falando. Vai voltar, porque tem muito assunto para explorar. Perfeito. Com certeza. Muito obrigado. E para você, acompanhe a gente, claro, no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Tem outras pesquisas, outros programas relacionados, o Rádio Ciência, o Rádio Ciência Entrevista, com muita informação e pesquisa para você, trazendo, claro, a FAPEMA, né, na linha de frente de todo esse trabalho. Até a próxima.
E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mara Nogueira assume agora a sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência e muita informação, né? Continuando aí esse noticiário científico também, mas muita música logo em seguida. Mayra, assuma, por favor. Nesta quarta-feira, a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, muita informação. Tchau. É isso aí, eu vou estar já com você no Sessão das 8. DYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.